Olá, continuando a nossa aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos alcenos, alcinos e dos alcadienos. Me acompanha. Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados 2. Nesta aula nós vamos falar sobre alcenos, alcinos e alcadienos. Regras para a nomenclatura geral. No caso da nomenclatura de cadeias ramificadas, o que muda na regra detalhada acima é a necessidade de indicar a posição e o nome da ramificação ou ramificações. Posição, nome da ramificação, prefixo, desinência e sufixo. Nos casos de compostos insaturados, nós sabemos que devemos apresentar qual a posição da dupla ou tripla ligação, como, por exemplo, 2-hexeno. Na posição 2 nós temos a dupla. Agora, nós temos uma ramificação. No caso abaixo, nós temos 6 carbonos, com a ramificação na posição 3 e a insaturação na posição 1. Então, 3-etil, 1-hexeno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a menor ordem, posição número 1. 1-hexeno. A ramificação se chama etil. Então, etil vai estar na posição 3. 3-etil, 1-hexeno. Outro caso é uma molécula simétrica. Então, na posição 2, eu tenho a dupla ligação, que tem a prioridade. 4 carbonos. Então, 2-buteno. 2 indica a posição da dupla, é N. Na posição 2 e 3, eu tenho um metil. Então, 2,3 dimetil, porque aparece 2 vezes a ramificação metil. 2-but, de 4 carbonos, é N. Está na posição 2 a dupla e O, porque é um hidrocarboneto. Outro caso. Primeiro, devemos identificar qual seria a posição da dupla, qual seria a numeração da cadeia. A dupla se encontra mais próximo do lado direito. Então, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 8. Na posição 3 eu tenho a dupla. Eu tenho 3 ramificações. A ramificação metil, a ramificação etil e a ramificação isopropil. Então, o nome seria, em ordem alfabética, primeiro etil. 5-etil. Depois, 4-isopropil. Depois, 3-metil. Aí a gente coloca a posição da dupla. 3. Oct, 8 carbonos. É N, porque é uma dupla IO. Então, esse seria o nome. 5-etil, 4-isopropil, 3-metil, 3-octeno. Outro caso. Agora vamos apresentar os alcinos. Então, eu tenho um composto ramificado. A posição da tripla tem que ter a prioridade. Carbono 1. Então, eu vejo na posição 3 a ramificação etil. Então, 3-etil, 6 carbonos, X e N de 3, né, de tripla, e termina com O. 3-etil, 1-hexeno. Outro caso. Menor posição para dupla, para tripla ligação. Posição 2. 2. Eu tenho uma ramificação chamada metil. Então, na posição 4, 4-metil, 2-pentino. Vamos dar nome a esse composto. A tripla se encontra mais próximo do lado esquerdo da cadeia. Então, posição 3 para tripla ligação. Eu tenho 3 ramificações. 3 ramificações de metil na posição 2 e 2 e na posição 5. 2,2,5, trimetil agora. 3, que seria a posição da tripla ligação, hept, 7 carbonos, e N, posição da tripla ligação, e O, 2,2,5, trimetil, 3-heptino. Alcadieno ramificado. Devemos identificar primeiro aonde estão as duplas e numerar, para ter as menores posições. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 6. Tenho 2 ramificações. Na posição 5, metil e metil, 5,5 dimetil.
Na posição 1 e 2 eu tenho a dupla, 1,2. Hex de 6 carbonos. Hexadieno, 2 duplas. Então, o nome do composto, 5,5 dimetil, 1,2 hexadieno. Mais um alcadieno. A numeração deve ter a dupla como menores possíveis. Então, eu tenho a dupla na posição 1 e a dupla na posição 5. Tenho a ramificação metil e a ramificação etil. Em ordem alfabética, 2 etil, 4 metil, 1,5 hept de 7 carbonos, heptadieno. Esse seria o nome do composto. Mais um exemplo, um alcadieno. Mais um alcadieno. Bom, devemos numerar para ter o menor número as duplas, igual, simétrico. Então, quem vai definir a posição vai ser a menor posição para a ramificação. Então, vai ser assim, ó. Eu terei, então, 3 isopropil, 2,4 hexadieno. Na posição 3 eu tenho o isopropil. Então essa foi a aula que apresentou a nomenclatura dos alcenos, alcinos e alcadienos ramificados. Na próxima aula vamos finalizar apresentando os ciclanos, ciclenos e compostos aromáticos. Obrigado pela atenção, deixe seus comentários. Até uma próxima. Tchau, tchau!